Vamos lá então, retomando aqui para controle de fluxo, né? Eu acho que já é o quinto vídeo, se não me engano. Então vamos lá. O que é controle de fluxo, pessoal? Controle de fluxo é a forma que a gente vai pegar e executar coisas do nosso código baseado em condições, né? Repetir coisas baseadas em condições. Enfim, isso daqui é uma coisa que a gente já sabe, né? Porque a gente viu isso em programação estruturada em C, a gente vê isso em lógica de programação. E é interessante fazer meio que um overview novamente, né? Até porque fazendo esse overview aqui eu descobri um recurso interessante, né? E é, não deixa de ser importante revisar, né? Até para quem é iniciante aí também, é, pegar as paradas, né? Então o que é if e else? São os famosos se. Então se uma condição for verdadeira, eu executo um bloco de instruções. Caso contrário, eu não executo nada. Ou, se eu usar a diretiva else, né, eu executo quando a minha expressão do if for false. Mas eu ainda posso colocar mais uma coisa nisso, que é um else if. Né? Então eu dou if, uma expressão. Se essa expressão for olhada como falsa, ela vai cair no else. Aí nesse else, eu vou ver se uma outra expressão ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ela cai para esse bloco aqui. Caso contrário, ela vai continuar indo no else if, se tiver mais else if, mais else if, mais else if, até acabar os else if ou chegar no else, que vai ser executado somente se não cair nenhuma condição anterior. E é isso, entendeu? Eu posso muito bem ter tipo assim, ó, if, else if e acabar, como eu posso ter if, else, né? E vários else if entre o if e o else, né? É... Estruturas condicionais. Isso aqui é uma coisa que a gente, tipo assim, ó, para você começar a mexer com Java, o negócio já tem que ter meio assim, facilidade, entendeu? Porque Java já vai dificultar mais ainda. Então, isso meio que você já tem que vir com isso meio que fresco na memória. Ah, pega um Python, vai mexer em Python, pega o Portugal, né? Portugal aqui, ó. Acho que é Portugal Studio. Até em português tem ali se você que é completo iniciante em programação, precisa de ajuda, cara, lê isso daqui, porque isso daqui ele vai te dar uma orientação de lógica de programação muito interessante. Muito mais interessante do que você pegar uma linguagem de programação se você não entende nem lógica. Porque para você poder usar uma linguagem de programação, você tem que entender lógica de programação. E o Portugal, a vantagem é que ele abstrai de você saber os comandos da linguagem de programação, porque ele traz em português mesmo as coisas. Por exemplo, estrutura de controle, que é o que a gente está vendo. Desvio condicional. É o se. Aí ele traz aqui uma explicação, se é uma condição, executa um bloco de instrução. Né? Aí aqui no caso, esse exemplo aqui é uma condição, né? Tipo, x é maior do que 3. Nesse caso é verdadeiro, então ele vai executar esse bloco de instrução. Por que é verdadeiro? Porque x está valendo 5. Né? Aí tem aqui, ó. Esquece daqui por enquanto, eu tenho aqui ó, o se, avalia a condição, aí tem o se e o se não. O que é o se e o se não? Né? Se a instrução for verdadeira, ela executa um bloco, se não, ela executa um outro bloco. Né? Se não, se, que é o else if. Né? Mesma ideia. Né? Se a condição verdadeira, executa o bloco. Se não, mais se for maior do que 7, executa o bloco. Mas se não, mais se for maior do que 6, executa o bloco. Se não, executa um bloco aqui. Entendeu? E tem o Swift, né? Que eu não vou explicar agora. Que no caso eu escolho a caso. Caso você pega esse aqui é interessante porque ele resume um pouco as coisas que você vai usar com o if. Falei que eu não ia explicar, mas já estou explicando, né? Mas vamos lá. Eu pego a variável e baseado no valor dela eu executo o bloco de instruções. Aqui ele fala do switch, ele fala lá embaixo, eu acho, que ele fala aqui embaixo do switch, né? Então o switch, baseado no valor de variável, que eu selecionei ela por aqui, caso ela tenha um valor específico, eu vou executar um bloco de instruções e vou parar. Caso ela tenha um outro valor específico, eu vou executar um bloco de instruções e depois eu vou parar. E o default é esse caso não cai em nenhum dos casos, né? Eu executo um bloco padrão, né? Que default é padrão, até do inglês. Beleza. Só um overview aqui no material e eu já vou pro código com vocês também, que eu também fiz o código disso daqui. Aí o while e do while. O while são loops, né? Então o que que o while faz? O while baseado numa condição, então enquanto uma condição for verdadeira, ele vai executar um bloco de instrução, né?
E mesma forma do do while. A diferença é que o do while, primeiro, ele sempre executa por obrigação pelo menos uma vez. Né? E a expressão é colocada até no final do bloco aqui, ó. A expressão booleana. Uma coisa que é importante a gente saber é que a gente tem que, de alguma forma, fazer com que essa expressão aqui ela se torne é, falsa dentro do bloco de instrução. Porque se a gente não faz, se a gente faz uma lógica onde essa expressão aqui ela nunca se torna falsa, eu nunca vou sair do bloco. A não ser que eu use algumas outras formas de sair do bloco, né, que no caso pode ser quando a expressão se torna falsa, quando aparece a palavrinha break, ou se eu estiver dentro de uma função, a palavra return, né? São algumas formas aí de sair do loop, né? Para evitar o uso de loop infinito. Beleza? E as mesmas regrinhas que eu falei para vocês do while também se aplica ao do while, só que a diferença é que um executa a expressão é avaliada no início do bloco de código, o outro no final do bloco de código. Ah, qual que é a diferença real disso? É que o do while ele vai executar pelo menos sempre uma vez. Beleza? É... Enfim. Aí tem o for, né? O for ele é legal porque, tipo assim, ó, algumas coisas que a gente resolveria com while, a gente consegue resolver com for de uma forma mais elegante. Né? Por exemplo, constantemente a gente começa a fazer contadores, né? Que é tipo, a gente usa um while para contar valores e esse valor vai repetir 10 vezes, é um bloco de código ele tem que repetir 10 vezes, eu uso um while, eu crio uma variável externa ali do while que começa com 0, mando ela contar até quando for menor ou igual a 10, e beleza, ela repetiu 10 vezes, mas eu posso fazer isso de uma forma muito mais elegante usando o for. Porque o for funciona da seguinte forma: eu começo com o valor da variável vai ser a contadora, inicializo ela com o valor, por exemplo, já começo declarando int i igual a 0, né? A expressão booleana é que enquanto o bloco vai ser executado, que a gente pode muito bem colocar aqui i menor do que 10, ou seja, ele vai repetir 10 vezes, né? Porque começa do zero, né? Então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apesar de ter parado no 9, executou 10 vezes porque eu comecei no zero, né? É uma parada, já precisa entender aí como é que funciona até a indexação. E a instrução simples, que é a instrução simples aqui no caso, desculpa, na verdade é o passo, né? Passo de repetição. Que é de quanto em quanto eu vou incrementar na variável ou decrementar. Né? Por exemplo, eu poderia muito bem fazer uma lógica de imprimir os números pares de 1 até de 0 até 10 de duas formas. Poderia fazer um for de 0 até 10 incrementando de 1 em 1. Lá dentro desse bloco eu colocava um if para quando o i for divisível por 0, eu imprimo o i na tela. Mas eu poderia muito bem agilizar isso no próprio for. Isso deixaria meu código até mais rápido. Que seria começar de 0 e incrementar de 2 em 2, né? Porque é garantido que não vai aparecer um número ímpar nesse incremento. Aí dentro do bloco eu só imprimia o valor de i. Né? É uma forma diferente aí da gente estar fazendo o for. Mas eu vou mostrar isso para vocês em código. Né? E existem as palavrinhas break e continue. O que que acontece? Quando você está dentro de um loop, de um while, que seja, quando aparece um break, o que ele faz? Ele sai do while. É como se a condição tivesse se tornado verdadeira naquele momento. Né? Então, apareceu o break, ele vai sair de dentro do while. E o que tiver depois do break não vai ser executado. Então, apareceu um break, ele sai do while. Né? Aqui, por exemplo, nesse código aqui, ó, termina. Passa a página. If chegou na página que eu quero chegar? Não. Então eu não vou executar esse bloco de código aqui, consequentemente esse break não vai ser executado. Aí eu termino isso daqui e depois ele volta de novo. Passa a página, volta, 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 até chegar na página que eu quero. É, aí eu vou e saio. Aqui eu fugi um pouco do exemplo, né? Até chegar na página que eu quero aqui. Mas o que vocês têm que entender é que o break, ele sai do loop. O continue, quando ele aparece, ele passa para a próxima iteração. Ou seja, ele volta e itera de novo o loop. Entendeu? É muito crítico usar o continue, porque geralmente o que você faz? Tu cria um while, né, com uma condição infinita, de loop infinito, e você vai controlar justamente pelo while e pelo continue e pelo break. Aí tu tá com o incremento lá embaixo, tu tá com o incremento lá no final do while, e você usa o continue e não incrementa antes de usar o continue. O que que isso acontece? Acontece que tu vai ficar voltando infinitamente, entendeu? Você acaba criando um loop infinito mesmo com um incremento dentro do loop. Só que se você só usou ele no lugar errado ou deveria usar ele mais de uma vez. Né? Então o break e o continue faz isso. O break sai da interação e o continue ele passa para a próxima iteração. Né? Quando não é for,
é importante que a gente controle a variável que a gente está usando como contadora, né? Para não acontecer um loop infinito acidental aí. Né? A vantagem do IntelliJ é que ele até avisa a gente toda hora. Tipo, ele precipita o erro que você vai cometer. Isso é muito massa. Aí tem rótulos aqui, né? Que isso daqui, pessoal, por exemplo, o break continue, ele dentro do loop atual, ele sai, né? Do loop quando aparece o break e o contínuo ele passa a próxima interação no escopo do loop que ele está, né? Mas pode ter situações que eu tenho um loop dentro de outro loop que está dentro de outro loop e eu quero dar o break no loop mais externo, entendeu? E outra linguagem de programação, como é que você faria isso? Você daria um break, na verdade, o que eu penso aqui seria tipo assim, ó, usar condições mesmo, né? Usar tipo flags, variáveis flags assim, né? Que essas flags ela ia dando break no todos os loops assim, até para sair de todos os loops. Mas aqui no caso do Java, ele tem um rótulo, né? Você pode rotular os loops. Né? Por exemplo, eu coloco aqui na frente que esse while aqui ele tem, tipo, o nome dele é revista. Né? E eu dou o break dentro de um outro loop no no while de rótulo revista. E eu saio do loop mais externo, em vez de sair do loop interno, né? Talvez possa ter ficado um pouco confuso, mas isso porque talvez vocês não entendam o conceito de loop ainda e o conceito de break e continue. E que na verdade o break e o continue, o break e o loop, eles funcionam, quer dizer, o break e o continue, eles funcionam no loop que você tá, não no loop externo. Se tá confuso, peguem lei que vocês vão entender, tá? O Swift eu falei para vocês, acho que eu expliquei, né? Baseado na condição, baseado no valor dessa, baseado, quer dizer, numa variável, baseado no valor dessa variável, eu executo uma instrução. E segue a vida. Fechou? Explicação teórica. Vamos para código aqui. Né? Deixa eu ver como é que eu organizo isso daqui, cara. Porque eu fiz várias coisas aqui. Controle. Então vamos lá. Controle de fluxo. Explicar. Vou explicar o código aqui, vai. Então aqui basicamente a iniciação da main. Então o meu código começa aqui. Beleza? Então, aqui eu fiz a entrada de dados. Para mim entrar com dados aqui no Java, eu tenho que instanciar um objeto da classe Scanner. Então, eu criei um objeto Scanner, né, da classe Scanner. Eu passei new Scanner Object, né, que é um objeto da classe Scanner, e eu passo algumas coisas aqui no construtor dela, como system_in, né, que é para dizer que eu vou usar a entrada padrão do sistema. Que no caso aqui é o teclado, que no terminal a gente consegue digitar valores, né? Através de um buffer ali. Aí aqui eu imprimo uma barra na tela, né? Então aqui só estou criando um objeto scanner, esse objeto aqui. Aí depois eu já começo o código imprimindo uma barra na tela. Depois eu vou lá e peço para ele digitar um número e depois eu vou lá e peço para ele entrar com um número. Fechou? Mesma coisa, depois eu peço uma data de nascimento e peço para ele entrar com a data de nascimento. Beleza? Então até aqui, o que a gente fez? Aqui, ó. Vou dar um play aqui, ó. Digite o número. Quer dizer, digite o número não, meu Deus do céu. O nome. Então eu posso digitar aqui meu nome. Aí a data de nascimento aqui. Eita. Sono. Na verdade, não era a data, era o ano, né? Sua data de nascimento. Digite sua data de nascimento. Digite o ano que nasceu. Eu vou cancelar e executar novamente. Então, meu nome é Matheus Souza, nasci em 2002. Aí, o que que o código faz? Matheus Souza não nasceu em um ano bissexto. Como é que eu defini se eu nasci ou não no ano bissexto? Eu tive que usar condições para fazer isso. Eu usei o if. Então, aqui, ó, um tanto quanto um pouco complexo esse if, mas if, se o ano for menor do que zero, quer dizer, se o ano for maior do que zero, quer dizer, se o ano for menor do que zero aqui, pessoal, ele não é um ano, então porque não existe ano negativo pra gente, né? Mas, beleza, o ano ele é maior do que zero, então a gente vai cair no else if aqui. A gente vai ver se ele é divisível para 4, né? Se a divisão dele por 100 é diferente de zero, e se o ano dividido por 400 é igual a zero.
né? Então isso aqui é um AND, aqui dentro eu tenho uma lógica AND, tem que ser divisível para 4 e a divisão por 100 tem que ser diferente de zero, ou simplesmente divisível para 400. Né? Aí, se toda essa condição aqui for atendida, eu vou imprimir que eu nasci em ano bissexto. Beleza? Caso contrário, não nasci em ano bissexto. Então, aqui, na verdade, eu estou avaliando três situações. Uma situação que o usuário entra com um dado que não é um ano, porque ele entrou com um dado negativo. Beleza? Beleza? Um cenário que ele entrou com um ano, só que o ano não é bissexto, por causa dessa daqui, e um cenário quando é bissexto. Então, eu usei, tipo, estrutura de controle if else para calcular justamente isso, né? Então, se eu abrir aqui, ó, vocês vão ver, ó, eu entrei com o Matheus Souza, o ano que eu nasci, e aqui tá dizendo que eu não nasci em um ano bissexto. Se não me engano, 2004 é um ano bissexto. Então, o que que a gente faz? Vamos executar novamente. Matheus Souza. Então, 2004 é um ano bissexto. Matheus Souza nasceu em ano bissexto. Então, se eu tivesse nascido em 2004, né, eu teria nascido em um ano bissexto. Beleza? Aí aqui o código continua. Aí aqui eu uso um Swift. Né? Fiz um pequeno menu aqui. Né? Como é que funciona esse pequeno menu? Eu criei uma variável do tipo char, que é um operador, e aqui eu estou justamente pegando, né, somente o primeiro caractere do que eu digito, porque eu quero pegar um char. Né? E por isso que eu tive que converter para char, porque o scanner não tem um método para pegar char. O que que eu fiz? Eu peguei tipo string mesmo e eu converti o primeiro caractere em um char. Né? Eu passei zero aqui, então eu converti em um char. Então aqui eu tô salvando tipo a operação. Porque eu fiz um menu, que vocês vão ver aqui no menu que eu criei aqui, eu tô até em execução ainda do código, né? Que eu fiz assim, ó. A para adicionar, R para remover, E para editar e A para mover. Se eu entrar com A aqui, ó, você escolheu a opção adicionar. Aqui no caso eu vou ter que executar novamente, Matheus. Aí se eu entrar com R, você escolheu a opção remover. Seria um pequeno menu assim, vai. Então essa é a estruturação do switch. Eu pego uma variável, no caso a variável que eu criei aqui, eu obtive o valor dela através da entrada padrão do sistema. E caso ela vale 1, eu imprimi isso daqui, né? Você escolheu a opção adicionar. Caso ela vale R, eu imprimi isso daqui. Você escolheu a opção remover. Caso ela vale E, eu imprimiria isso daqui. Você escolheu a opção editar. Caso ela vale M, né, eu escolho a opção mover. Caso eu entre com valor que não é nenhum desses casos, né, opção inválida. Novamente executando aqui. Se eu entrar com um O, por exemplo, opção inválida. Beleza? É assim que funciona o Swift. Aí aqui, o que que eu fiz aqui? Eu já comecei a usar os loops, né? Então, olha, digite o número de repetição do laço while. Então aqui eu vou entrar com o número, né? Vocês podem ver que o método que eu usei aqui é diferente do método que eu usei ali em cima, do scanner. Aqui, ó. Eu usei o next aqui, eu só peguei o que estava lá no buffer, converti para um char. Aqui eu estou pegando o que está no buffer, né, do teclado. O que que é o buffer do teclado? É o que eu digitei aqui, ó, galera. Isso aqui, ó. Isso aqui está no buffer. Então eu peguei o que estava lá no buffer e já converti para o inteiro. É isso que esse método faz. Armazenei na variável rep, né? Aí eu criei uma variável auxiliar aqui, comecei ela com o valor 1. Né? Enquanto essa variável auxiliar for menor ou igual com o valor que eu digitei, eu vou imprimir, dando um espaço, o valor de x. Né? E eu incremento em x. Beleza? Eu poderia fazer assim também, ó. Olha que doido isso daqui. Que brisa, né? Porque aqui eu estou usando pós-incremento. Ela começou valendo 1, aí eu imprimo 1. Aí eu dei o espaço, beleza. Aí depois ela passou a ser 2, 3, 4, 5, até ela chegar no valor do que eu digitei, né? Aqui no caso do exemplo, eu vou até parar e executar novamente para ver se isso aqui dá certo. Apesar de ficar feio, né? Pode causar confusão. Por exemplo, eu vou digitar o número 10. Ela vai contar até 10. Beleza? Aí aqui, no do while, eu fiz a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa.
né? Eu vou até deixar no while dessa forma aqui mesmo para vocês verem que não tem alteração no código, né? Talvez ele vai executar até lá embaixo, aí executou até lá embaixo. Mas é porque aqui, ó, eu entrei com o valor 10 no do while, contou até 10, né? Aí aqui eu comecei já a usar um for, né? No for, lembra que eu falei para vocês, eu crio uma variável que é a variável de inicialização, já que eu passo o valor que ela vai inicializar com 1, por exemplo. Ela inicializou com 1, né? Enquanto ela for menor do que 11, eu vou incrementar de 1 em 1. E eu vou imprimir o valor dela mais 1. E mais uma concatenação com espaço. Aí ele imprimiu justamente isso daqui. Ah, e se eu fizesse da seguinte forma? Se eu começasse ela com 11, enquanto ela fosse maior do que 1, e eu passava menos menos, o que isso aqui vai acontecer? Ela vai, ela vai começar com o valor 11, e enquanto ela for maior do que 1, ela vai decrementar o valor. Então ela vai, tipo, ir de 11 para baixo, entendeu? Até chegar no valor 1. Beleza? Só que ela não vai imprimir o valor de 1, porque teria que ser aqui maior igual a 1. Então vamos executar esse código aqui, né? Isso aqui eu tinha feito para mim, eu não estava nem pensando em fazer vídeo. Mas assim, falei, vou fazer, né? Esses aqui são os que eu já tinha mostrado para vocês. E aqui quando chegou no for, ele imprimiu de 11 até 1, né? Eu poderia fazer outra forma também, eu quero os pares. De 10 até 0. E eu vou fazer um decremento de 2 em 2. Ou seja, A recebe ele mesmo decrementando de 2 em 2. Então eu vou mostrar o 10, 8, 6, 4, 2, 0. Tá? Porque eu estou imprimindo de cima para baixo de 2 em 2. Né? Ou seja, eu estou imprimindo os pares. Então, se eu executar novamente aqui, eu posso digitar Mateus 2022, move 10, 10. Então, olha para vocês verem. Aqui, ó. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Né? Eu fiz as alterações aqui, né? Aí aqui tem, eu acho que um outro loop, né? Aqui no caso eu já comecei a usar os breaks, o break e o contínuo. Nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui o que acontece? É uma repetição de 1 até 10. Né? Era uma repetição de 1 até 10. Mas por que que foi até 5 aqui? Não foi até o 10? Por que que esse loop aqui está fazendo, pessoal? Eu comecei com 1 e mandei ele repetir enquanto for menor do que 11, ou seja, até 10. Incrementando de 1 em 1. Só que aqui eu coloquei um if aqui dentro, ó. Quando o meu A for maior do que 5, eu vou dar um break, eu vou sair do loop, aí eu vou imprimir. Então, no momento que ele se torna maior do que 5 aqui, quando ele passa a ser 6, ele dá o break aqui, ó. Isso aqui não é executado e ele sai do loop e imprime isso daqui, ou seja, ele para de imprimir. Por isso que eu saí no 5 aqui e não fui até o 10. Aí aqui no contínuo eu fiz um negócio interessante. Eu mandei de a partir de 1 até 10, né? Enquanto for menor do que 10. Seria até 10 de outra forma se eu fizesse assim, ó, menor ou igual a 10. De 1 em 1. Né? Só que o que que eu fiz aqui? Eu fiz um contínuo. Quando ele for divisível para 2, né? Ou seja, quando ele for par, eu vou dar um contínuo. Eu não vou imprimir isso daqui, ou seja, eu vou voltar para cá. Aí ele vai ser incrementado e vai cair aqui de novo. Por exemplo, no cenário aqui estava valendo, vamos lá, começou valendo 1 isso daqui, ó. Valendo 1. 1, o resto da divisão de 1 por 2 é igual a 0, isso aqui dá falso, porque o resto é 1. Então, ele não executa isso daqui, aí ele imprime o valor 1. Que no caso é esse daqui, ele imprime o valor 1. Beleza, aí ele vai e volta aqui em cima, passou a ser 2. Certo? Passou a ser 2. Isso daqui dá verdadeiro, então ele executa isso daqui e volta para cá. Né? Aí passou a ser 3. Isso aqui não é executado, imprime isso daqui, volta para cá. Passou a ser 4. Isso daqui ele é executado, então ele já volta para cá e não imprime isso daqui. Né? Isso aqui é interessante porque eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e dar um depurar para vocês. Aqui o que acontece, quando eu faço isso, o código funciona normal, só que ele vai travar lá quando ele chegar. Então eu posso vir aqui, ó, Mateus.
Beleza, aí aqui digite o número de repetições, aqui isso aqui é dos outros dois lá. Então aqui, ó, meu código chegou e parou aqui. O que que acontece? Quando ele para aqui, eu estou depurando meu código. A minha variável, deixa eu ver aqui, aqui tem várias variáveis, né? Então eu quero somente a variável A. Variável nome, deixa eu só entender aqui. Aqui, ó, minha variável A, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, meu Deus. Aqui, ó, a variável A, tá vendo? 1. Repara essa variável A, se eu tenho como eu... Deixa eu ver se eu consigo... Enfim. Essa variável A aqui, tá marcada. Olha, ela começa valendo 1, né? Então, vamos dar o step aqui, ó. 1 dividido para 2. O resto da divisão de 1 para 2 é igual a 0? Não, isso aqui dá 1. Então, ele não executa isso daqui. Aí ele vai lá e imprime na tela. Imprimiu na tela o valor, o valor 1. Aqui, ó, vocês podem ver. Né? Aí, beleza. Aí o meu A, ele passa a valer 2. Aí, tipo, 2 dividido para 2 tem resto 0? Sim. Então, ele não executa o system aqui, ó. Você pode ver que até que ficou claro aqui, ó. Então, ele volta lá pro loop, né, e passa a ser 3. Né? Aí, aqui o A tá valendo 3, o resto da divisão disso aqui é 1. Ou seja, esse if dá falso, então ele imprime aquilo ali, né? Ele vai e taca o 3 no meu console, né? Ao 4, o 4 não é imprimido. O 5, ele é imprimido. O 6 não é imprimido. O 7 é imprimido. E assim vai. Beleza? Posso. Eu posso. Opa, eu estou no depurador aqui, ó. Então, a partir daqui eu posso dar um resumo no código para ele terminar de fazer o código. Beleza. Então, assim que funciona o break e o continue. Hum, aqui eu usando. Ah, tá. Esse aqui é os rótulos que eu tinha falado para vocês. Nessa situação aqui, pessoal, eu vou depurar também, né? Eu vou tacar um breakpoint aqui, vou tirar esse breakpoint aqui. E isso aqui é muito legal, por quê? Porque porque eu quero sair, eu quero dar um continue no loop mais externo. Na verdade, eu acabei pulando o break, eu começo pelo break antes. Então, eu tô aqui nesse cenário aqui e eu consigo, por exemplo, eu tô dentro desse for aqui. Vamos supor, repare que é um for dentro de outro for. É um for encadeado aqui, ó. É um for dentro de outro for. Esse escopo aqui, ó, é o escopo de um for. E dentro desse escopo eu tenho outro for. E dentro desse for mais interno, eu quero dar o break no loop que está externo, né? Às vezes acontece isso. E em cenários onde não tinha essa metodologia de rótulo aqui, eu tinha que usar condicionais. Ou melhor, flags, né? Que flags no inglês é bandeira, né? Que seriam variáveis que eu usaria justamente para controlar esse processo e dando break nos loops, né? Mas aqui eu posso fazer direto usando um rótulo, né? Eu dou um rótulo para o for e eu passo o break direto do for que eu quero. Se o for for mais externo, eu consigo estar fazendo isso, né? Então eu vou dar vou executar aqui e fazer meu código parar lá. Aqui até 10, aqui até 10. Mas meu código não parou, não? Ah, tá. Eu não cliquei no play. Eu cliquei no play, tinha que ter clicado no mosquitinho ali, que é o debug, né? A baratinha, não sei. Que é um mosquitinho, né? Porque debug é mosquito, né? Um inseto, sei lá. Agora ele parou. Aí o que que acontece? Reparem, né? Eu vou começar com... Isso aqui é meio difícil de entender, porque isso aqui é o processo de formação de uma pirâmide, né? Mas eu vou... Aqui, ó, minha variável A. Vou até dar o step aqui, ó. Que a variável A... Aqui, ó, a gente pode até olhar por aqui mesmo. Ela tá valendo 1. Então, olha, minha variável A tá valendo 1. E eu vou entrar dentro de um outro loop agora. Que eu tenho a variável B.
que ela também vai passar a ser 1. Olha lá, a variável e passou a ser 1. Então, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo aqui se A, lá do loop mais externo, ele é igual a 5. Não é. Então, ele vai executar isso daqui, ó. Ele vai imprimir isso daqui na tela. Aqui. Ó, vou até fazer por aqui mesmo. Aí, o que ele imprime? Ele imprime que o valor do loop 1 ele possui 1, o valor do loop 2 possui 1. Né? Então, olha lá, ó. O meu A continua sendo 1. Por quê? Porque eu não terminei de executar o loop no loop mais externo. Eu estou dentro do loop interno ainda. Então, olha lá, passou a ser 2, o valor de B. Ele vai lá e imprime o valor de 2. Olha lá, vocês podem ver aqui, ó, loop 2. Ó, igual eu falei, o loop 1 continua sendo 1, o loop 2 passou a ser 2. Aí, beleza. Aí o loop 2 passou o incremento, então ele vai passar a ser 3 agora. Olha lá, o B, ó. E vai imprimindo. Ele vai fazendo esse processo aí, né? Ele vai fazer isso aqui quantas vezes? 11 vezes, meu Deus. Beleza, olha, acabou de sair terminou o loop mais interno, eu vou só imprimir uns tracinhos ali, e agora o meu A vai passar a ser 2. Olha lá, passou a ser 2. Agora, e o meu B zerou, né? Então ele começa de novo, olha lá. O meu A passa a ser 2 e o meu loop 2 começou com 1 de novo. Aí ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí terminou o loop mais interno, vai incrementar no loop externo e vai começar o loop interno de novo. Aí vai, né? Beleza? Aí eu tô fazendo o procedimento aqui, né? Aí quando ele chegar no 5, o que vai acontecer? Ó, beleza, ele chegou no 5. O meu A vale 5 agora. E aqui, ó, eu vou dar um break, não nesse loop, mas nesse loop. Que aí eu quero encerrar. E eu passo o break e o nome do rótulo do loop que eu quero, que é o rótulo mais externo. Então ele não vai dar break nesse loop aqui, que é o loop que ele deveria dar o break naturalmente. Porque se eu omito isso daqui, ele só vai dar o break nesse cara aqui. Mas eu não quero dar o break nesse cara aqui, eu quero dar o break nesse cara aqui. Então quando eu executo esse step aqui, ó, ele quebrou o laço, porque ele deu o break nesse loop aqui e saiu de dentro das interações. Então foi isso que ele fez, né? Então, em algumas circunstâncias, eu quero sair do loop mais externo, é assim que funciona. Eu vou encerrar aqui, eu vou tirar isso daqui e o continue da mesma forma, né? O continue aqui, no caso, assim, ó, uma pirâmide, vocês vão ver que ele vai meio que formar uma pirâmide, tem até um exercício, eu acho que tem isso, né? Só que eu não fiz ele ainda, talvez eu faça até com vocês aqui, enquanto eu estou praticando e mostrando o código. Mas eu vou tacar aqui o break aqui e é continue, da mesma forma, eu vou dar o continue no loop mais externo. Então, quando o meu A for par, né? Quando ele for, eu não vou imprimir o loop do A quando ele for par, entendeu? Vou imprimir só quando ele for ímpar. Então eu vou clicar no bichinho ali, Mateus 2002, aqui R 10, 10. Aí beleza, parou aqui, né? Então vamos dar o step aqui, ó. Tá valendo 1, aí ó, o meu A, 1, o resto da divisão de 1 para 2 é igual a 0. Nesse caso, sim, aqui ele é verdadeiro. Quer dizer, ele é falso, né? Porque o resto é 1. Então ele vai imprimir lá, ó. Ó, ele vai imprimir tudo. Ele vai imprimir tudo do loop 1. Aí que é interessante, ó. Pá. O meu A, ele vai passar a ser 2. Passou a ser 2. Ele vai entrar dentro do loop. Ah, ele é. Agora sim, o resto, ele é igual a 0. Né? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai dar o contínuo no loop mais externo. O meu loop 1, ele não vai passar, ele não vai imprimir, ele não é mais 2, ele vai passar a ser 3. Então, olha. Passou a ser 3. Então eu acabei de pular as iterações quando vale 2. Então olha lá, ó. Ele vai imprimir os zippers do loop 1. E por aí vai, né? Ele imprimiu do 5, do 4 ele não imprimiu. E por aí vai, né? Até finalizar a aplicação. Fechou? Então é assim que funciona. Eu falei sobre pirâmide, mas é porque na verdade eu acho que era outro algoritmo que eu tava na cabeça aqui, né? E sobre estrutura de controle, pessoal, era basicamente isso. Fechou? Eu fiz um resumo aqui sobre if, Swift, while, do while, for e o for com rótulo, né? Que
que é um recurso aí que tem no Java. E aqui para finalizar, meio que para esse módulo aqui, ele traz um overview sobre as palavras reservadas, né? Todas as palavras reservadas aqui. Palavras que você não pode usar como identificador de variáveis. Palavras que têm já funções próprias, né? Na linguagem. Né? Aí tem aqui a entrada de dados, né? Isso aqui é interessante. Para acabar mesmo. Entrada de dados, né? Eu coloquei como leitura aqui, ó. Quero trocar. Vou refatorar. Vou colocar aqui, ó, entrada de dados. Até para ficar no contexto ali que a gente tá lendo na documentação, né? Ou no material ali que o professor passou para a gente. Então eu tenho aqui a entrada de dados, né? Aí eu criei aqui basicamente a função main e tudo mais. Aí, isso aqui é um negócio que eu já expliquei para vocês, né? Eu estou dizendo que para fazer captação de dados pelo teclado, pelo usuário, eu tenho que instanciar um objeto scanner, né? Quer dizer, eu tenho que instanciar um objeto da classe scanner, né? Aqui eu criei um objeto como nome s. Esse aqui é o tipo scanner, né? O nome do meu objeto, aí é new, o construtor, passando como parâmetro no construtor, system in, né? Aí beleza. Aí eu posso, tipo, imprimir agora, tipo, eu coloco um prompt, digite uma linha, né? Aí aqui eu faço, tipo, a leitura da linha inteira. Por exemplo, eu pego o meu objeto, aí esse objeto possui um método que é next linha. Ele pega tudo que tá no buffer lá do que eu tô digitando. Por exemplo, aqui, ó. Que é o curso de Java. Eu tô calculando toda a linha, né? E o outro aqui, ó, é o número. Então, eu estou calculando no buffer, o que tem no buffer, já estou pegando e convertendo para inteiro. Então, logicamente, eu tenho que pegar um dado tipo inteiro, né? E o outro também, da mesma forma, eu estou pegando um dado do tipo double, né? Então, eu tenho que pegar e entrar com um dado do tipo double, né? Aqui, ele deu um bug, né? Mas é porque eu acho que aqui eu deveria ter entrado com vírgula. Eu não sei se é porque por causa da linguagem, se está interpretando por algum motivo que eu sou brasileirinho. Então aqui, ó, 19,0. Aqui no caso entrou com vírgula, né? Mas deveria ser ponto. Né? E por que que deu bug lá? Porque quando ele apareceu o ponto, ele começou a interpretar como string, então ele já gerou uma exceção. Fechou? Basicamente sobre a entrada de dados é isso. Então aqui meio que a gente acabou a explicação de todo o módulo 2. Então, olha, por vocês, já expliquei o módulo 1 do curso que o professor passou para a gente fazendo, né? E acabei de terminar o módulo 2, né? Foi um resumo meio louco aí, mas eu terminei, né? O que a gente pode fazer é resolver os exercícios agora, né? Pegar e resolver os exercícios. É um pouco maçante, mas o processo de aprendizado é esse. Resolve o exercício 1, resolve o exercício 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 20 exercícios aí, ó. Olha que bacana. Implemente um programa para calcular a área de um trapézio. Isso aqui é extremamente simples, né? Escreva 4 instruções em Java diferentes para adicionar uma variável x. Então eu tenho que tem 4 formas de eu adicionar um valor a uma variável x. Então, então seria inovar aí, usar a criatividade, né? Então aqui, ó, fulano aplicou 100 com rendimento de 5% ao mês. Quantas vezes serão necessárias para o capital investido ultrapassar a 200? Desenvolva um programa para realizar essa operação. Ó, esse aqui é mais elaboradinho, você vai ter que pensar um pouco mais. Pensar no problema e como resolver isso com Java. Deixa eu ver outro bacana aqui. Altere o programa daqui não. Implemente um programa que receba repetidamente o número de 1 a 12, enquanto este número for diferente de zero, e imprime o mês correspondente. Aí você colocou 1 a janeiro, depois janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tipo, cada número representa o seu mês, né? E isso aqui dá para você fazer com if, mas já recomendo fazer com Swift. Porque você só entra com a variável mês, case 1, imprime janeiro. Case 2,
imprime fevereiro. Case 3, imprime março. Né? Case 0, né? Imprime dado inválido, ou melhor, mês inválido. Aí pode pedir de novo. Aí case ele entra com o valor, ele entra com zero, né? Case ele entra com zero, você, quer dizer, eu acho que eu misturei as coisas aqui. Então, se ele entrar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 12, você vai imprimir o mês. Se ele entrar com zero, você vai quebrar o loop, entendeu? Porque você vai ter que colocar esse Swift dentro de um loop. Né? E se ele digitar qualquer outro valor que não seja nem zero, nem de 1 até 12, você simplesmente imprime mês inválido. Né? Então é isso. Fechou? Acho que logo mais eu mostro um vídeo também resolvendo alguns exercícios aqui. Não vou prometer resolver todos, mas eu vou fazer um vídeo resolvendo alguns aqui. Né? Porque o nosso objetivo é chegar no módulo 4 para começar a mexer com orientação a objetos.